Fábio Cândido fez uma pergunta para o senhor contar a história da rodovia 040. Ele estava subindo para Petrópolis, não é isso? Eu estava indo para Petrópolis, eu estava entrando de férias, era uma segunda-feira, eu estava indo para Petrópolis, lá tem um stand de tiro que eu poderia fazer diversos treinamentos, testes. Primeiro dia de férias, eu estava indo para o stand de tiro. Indo para Petrópolis à noite, no dia seguinte eu ia para o stand, que eu poderia ficar ali o dia inteiro experimentando todas as considerações que já tinham chegado ao meu conhecimento, ao conhecimento que eu digo da unidade. Nessa época eu era subcomandante do batalhão, nos idos de 2000, e que estavam gerando diversas negas durante as nossas operações. E o que eu vou dizer que representava essas negas? O BOP estava utilizando uns fuzis muito bons, Colt M4 ou M16, cano reduzido, com a munição comum, 5,56 comum. E muitas das vezes o resultado que nós estávamos encontrando era um delinquente ferido, mas a munição não tinha penetração. Como não tem penetração? Ela batia de lado. O projetil... Não tinha poder de parada. O projetil batia de lado até no alvo de papel, rasgava o alvo de papel, não furava. E eu comecei a pesquisar por que isso estava acontecendo. Aí eu encontrei a resposta. Nós estávamos utilizando a munição comum, que é adequada para qualquer outro tipo de calibre, de fuzil ou arma no calibre 5,56. Inclusive o R15 seria adequado, porque tem um cano mais longo. O M16, com um cano mais curto, ele requeria que a munição fosse o 5,56 no modelo SS-109, que ela tem uma pontinha verde. A ponta, inclusive, é de aço, embora encamisada, internamente é aço, depois chumbo, tudo encamisado. Essa munição era eficiente segundo o exército americano. Então, eu fui para lá para fazer esses testes. Só que, no caminho... E o senhor estava levando um fuzil? Eu estava levando fuzil e carregadores, pistolas, as armas que eu utilizava, né? E, na época, existia lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, devia ter a mesma coisa, que era a resenha policial. A resenha policial era uma coletânea de notas dos diversos jornais que faziam referência a ocorrências policiais, tinha uma parte política, dava uma noção, um contexto geral para o comandante e para quem queria ler a resenha policial. É como se fosse, você não precisa ler o jornal inteiro, já estava tudo destacado, resumido ali no que é do interesse. E eu sabia que tinha uma quadrilha na Washington Luiz, que era 040, que porventura praticaram um assalto contra um casal que estava recém-casado, num sábado anterior. Isso era uma segunda-feira. No sábado anterior, não, uma semana atrás, bota aí uns 9 dias. Na subida da serra para Petrópolis, a velocidade do carro diminuía, eles se aproximavam, abordavam os ocupantes do carro e, nesse caso, pegaram o casal, desceram novamente a serra, levaram o casal até a Zona Sul para poder fazer saques com cartões eletrônicos, bancários. Nessa época, ainda não tinha restrição. Bem, eu estava, já que eu ia levar um fuzil para um stand, estava indo num dia antes, mas o fuzil já está pronto para uso, claro, com carregadores extras, munição extra no carro. E eu estava com uma pistola, sempre gostei de pistola 45, sempre usei. Uso outras também, mas eu gosto das 45. Aí eu estou vendo, num trecho da estrada, 10 horas da noite, naquela época, ano 2000, a 040 tinha pouco movimento. Uma segunda-feira, 10 horas da noite. Um carro se aproximando devagarzinho,
Devagarzinho, devagarzinho. Eu estava a 80 km por hora. O carro vem gradativamente se aproximando. E eu fui observando pelo retrovisor que tinha as mesmas características do carro que praticava os assaltos ali, que era um Fiat Uno. Fiat Uno. Na época, um Fiat Uno. É um Fiat Uno prata. Quando ele passava embaixo de uma luz, eu via que era um Fiat Uno prata. Eu falei assim, devem ser eles. A senhor já... Com a pistola na mão. Eu estava, na época, com um carro que era melhor do que o deles, freava bem. Eu mantive a mão esquerda no volante, a pistola no meu antebraço, pronto para poder fazer os primeiros disparos. Aí o carro vem devagarzinho, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Quando eles estavam emparelhados comigo, eu observei, ouvindo o barulho já do pneu do carro, o carona com meio corpo para o lado de fora, apontando o revólver na minha direção, dizendo, polícia, perdeu. Receba. Aí, eu já tinha aquelas informações anteriores que eu fiquei ao longo do tempo tava verificando. Não tem outro carro, são só esses aí. E quando eles se emparelharam, eu pude ver que tinham 4 pessoas dentro do carro. E esse termo, polícia perdeu, talvez ele esteja querendo me sugestionar. Polícia, encosta que é uma abordagem. Mas aquilo não era carro de polícia. Para baixar a guarda, polícia, né? Era eu ali, a polícia sou eu. Então, dei uma freada no meu carro, rápida, que eu já tinha programado essa ação imediata, porque quando dou uma freada, o carro dele automaticamente passa à minha frente e ele não tem condições de fazer tiro em mim. E ele entra na linha de tiro do senhor. E fica mais fácil para mim, né? Gostosinho. É por isso que eu sou cruel, né? Nesse modelo. Aí ficou gostosinho. Lá no BOP tinha o diploma Soldado Cruel. Pô, Soldado Cruel. Todo mundo gostava de receber esse diploma. Soldado Cruel. O senhor já tinha esse diploma já há muito tempo. Aí o senhor falou assim, peraí que você vai conhecer agora o Cruel, velho. Aí eu tinha nessa época já uma pistola 45 com 14 tiros. 14 mais um. 14 mais um. Era um parabelo. E eu saí varrendo os camaradas. Era uma bifilar. Saí varrendo o Fiat Uno. Bum, 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 bum. E eu achei estranho, porque quanto mais eu atirava, mais eles freavam. Eu falei, pô, impossível isso. Não é possível. Teoricamente, se você está levando tiro, vai acelerar. Você tem que acelerar para ir embora. Mas eles freavam, e eu freava mais, para manter uma distância. Aí dei 15 tiros neles. Eles pararam assim, 25 metros na minha frente, carro meio atravessado na rodovia. Eu falei, agora eu vou incendiar esses caras. Porra. Nem troquei o carregador da pistola. Já pegou o furo? Já peguei o fuzil, agora eu vou incendiar. Aí, porra. Vão ser 20, 30 tiros direto. Ih, caralho, aí sim, porra. Só saiu o primeiro. Porra. Aí, eu nega. Constatou o problema logo de cá. Saiu o primeiro tipo que tinha um cartucho na câmara. Mas no segundo já não houve já não houve a ejeção. Porque quando houve a ejeção, o ferrolho veio à retaguarda, mas como... Aí deu dupla alimentação. Esse cartucho 556 comum, ele não tinha carga de projeção suficiente para vencer a mola do M16, o ferrolho veio à retaguarda e já levou ele atravessado e ele ficou trancando a alimentação. Puta, mano. Aí naquela hora, uma gritaria dentro do carro danado. E eu sentia que o carro não saía do lugar. Eu falei assim, bom, então eu vou tomar outra providência. Depois que eu vi o que tinha acontecido. Eu voltei para dentro do carro, peguei um outro carregador, carreguei a pistola, aí o carro começou a andar devagarzinho, pegou uma pista lateral e foi numa direção. Eu conhecia mais ou menos essa região e eu sabia que mais à frente, assim uns 500 metros, tinha um destacamento da PM, que era um DPO, Destacamento de Policiamento Ostensivo. Aí eu fiz um contato por telefone com o meu subcomandante,
subcomandante não, é com um major, que era o P3 da unidade, da minha unidade, e falei, Fontinelli, eu estou numa troca de tiros aqui na Washington Luiz, e vou até um destacamento que tem perto de Xerém. Faz um contato com o 15º Batalhão, avisando que teve essa ocorrência e que tem um Fiat Uno prata, aproximadamente com 4 vagabundos que devem estar baleados, indo na direção da Fazenda Modelo, na direção de Xerém. Aí ele se encarregou, nessa época já tinha telefone celular, né? Isso foi nos idos de 2000. E eu fui lá para o destacamento. Não encontrei mais o Fiat Uno no caminho, mas cheguei no destacamento, me apresentei ao comandante do destacamento, ao sargento, e falei, olha, possivelmente eu gastei 15 tiros de 45 e mais um tiro de 5,56. Tem gente ferida dentro daquele carro. Com certeza. E eles vão buscar recursos aqui hospitalares, aqui por perto. Aí o sargento falou assim, deve estar no posto de saúde da Fazenda Modelo. O sargento, velho de guerra naquela região, conhecendo tudo, foi para lá. Preparou a guarnição dele, do Patamo, e falou, tenente, tenente não, eu já era major, olha, me acompanha, por favor. Aí nós fomos. Quando nós chegamos na frente do posto de saúde, a viatura veraneio na frente, eu atrás, com o meu carro, tinham 2 camaradas passando na frente do posto de saúde, os policiais já desembarcaram, já pegaram os 2. Já abordaram aqueles Já abordaram aqueles 2. É o faro do policial, né? E já viram que os 2 estavam baleados, mas eram ferimentos teoricamente leves. E começamos ali aquela investigação preliminar. Aquela entrevista. Cadê né? o carro? Cadê a arma? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê os outros 2? Eles falaram que os outros 2 estavam sendo atendidos dentro do posto de saúde e eles estavam feridos da seguinte maneira. Depois, analisando tudo, eu verifiquei. Eram 4 camaradas dentro do carro. Um desses levou um tiro no nariz, era um motorista. Caralho, de 45 arrancou o nariz, pô. Pegou naquele vidro grande do Fiat Uno, lateral, pegou e no nariz dele, arrancou o nariz. Quando arrancou o nariz do cara, ele se abaixou. Ele não queria mais levar tiro. Tanto é que no encosto do banco do motorista tinham mais 2 impactos perfurando. E ele não tinha tiro nas costas. Então, porque ele se abaixou, né? Exatamente. Ele se abaixou e começou a frear. E aí depois eu fui fazer toda essa avaliação, essa análise. E por que o carro estava parando? É por isso. Esse é o motorista, só tinha um tiro no nariz. O outro, que estava caminhando com ele ali, estava atrás dele. Imagina, o camarada com a mão assim, apoiada na perna, ele levou um tiro na região da cintura, bacia, e um tiro no punho. Agora, os 2 que estavam do lado do senhor ali, do meu lado, da janela, esses foram muito sacrificados. Né? É tiro no joelho, tiro nas costas, tiro no ombro, tiro em tudo quanto é lugar. Caralho, arregaçou. Esses 2 estavam lá no pronto atendimento, e eu fui lá para reconhecê-los, uma gritaria danada, e os médicos ali falando que iam ter que socorrer para o hospital de Saracuruna. É um hospital grande, porque o posto de saúde não tinha condições de emergência para isso. Né? Bom, foi para lá. Depois vamos tratar da ocorrência. Posteriormente, a juíza daquela comarca, ela recebeu teve um inquérito na delegacia, se não me engano foi a 60ª DP, onde a ocorrência foi conduzida, e depois foi para a vara criminal de Duque de Caxias, caiu com essa doutora Terezinha Avelar, que era amiga do BOPE, adorava o batalhão, então... desde várias épocas. Que lindo. Quando eu chego lá para depor, ela fala assim, major, o que aconteceu? Me conta. Eu contei, mas que bacana essa ocorrência. Que linda, porra, mano. Bacana essa ocorrência. E quando começamos a audiência, tinham 3 deles. Um havia falecido, é o que estava na frente com a arma
que eu flagrei ele com meio corpo para o lado de fora do Uno, dizendo, polícia, perdeu. Esse daí foi o que já começou tomando, né? O mais sacrificado. E os outros 3? O cara que estava atrás, ele levou uns tiros na perna, no joelho, porque eu saí varrendo o carro todo, né? Porque se vagabundo vai abaixar, tem que levar tiro também. 15 tiros, dá para fazer essa brincadeira. Dá para fazer uma brincadeira boa pra caralho. De 45? Você é louco. Os outros 2 é que estavam numa situação favorável, né? Bom, o que a gente poderia, terminando essa ocorrência, de relatar esse fato, o mais interessante é o seguinte, que o advogado, num determinado momento, ele quis levantar uma tese para a magistrada dizendo que perigosos não eram os clientes dele, era eu. Mas o senhor tá me elogiando, caralho. Eu sou perigoso mesmo, porra. Aí a doutora Terezinha Avelar, ô doutor, o senhor tá de brincadeira? Não, eu queria saber como é que o major estava com o fuzil. Não vou nem perguntar ao major como é que ele estava com o fuzil. Eu quero saber os seus clientes por que estavam praticando roubo. Roubo, caralho, porra. Eu chamo você, ela falava assim, agora o poste tá mijando no cachorro, porra. Naquela época não tinha essa frescura de hoje, audiência de custódia, não tem. Com muito desses magistrados, ou estão infiltrados ou mimizentos. Não é possível, né?